Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos aí que nos têm acompanhado através do Pão das Três. Eu sou o Pastor Júnior, hoje é sábado, dia 3 de outubro de 2020, e essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Eu estou fazendo um teste aqui num lugar novo aqui, se você puder me dar um retorno aí a respeito da qualidade aí do áudio, se vocês estão ouvindo bem, tá bom? Se a imagem tá boa para vocês também, para a gente poder aproveitar bastante aí esse momento. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa tarde, né? Um dia muito gostoso, tivemos uma semana aí bastante quente, bastante calorosa, e hoje a gente está aí um pouquinho mais, com a temperatura um pouquinho melhor, um pouquinho mais tranquila. Vamos aproveitar bem essa tarde aí na presença do Senhor para ouvirmos um pouco mais a sua palavra, sermos um pouco mais aí abençoados por Deus, aprendermos mais um pouco. Muito bem, sejam todos aí muito bem-vindos e vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, para juntos nesta tarde aí buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia, por mais essa edição do Pão das Três. É uma alegria, ó Deus, muito grande. Mais uma vez, podemos compartilhar, ó Pai, com os nossos irmãos, desse momento tão especial do nosso dia, quando juntos, ó Pai, através aqui do Facebook, desta página, nos encontramos para buscar, ó Deus, a Tua presença. Mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor nos tem guardado, nos tem sustentado, nos tem fortalecido, nos tem dado, ó Deus, ânimo e disposição para chegarmos até aqui, e continuaremos, ó Deus, sempre contando com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua direção e com o Teu Espírito Santo, para todas as coisas que fizermos. Pedimos que a Tua graça seja grande sobre as nossas vidas e que o Senhor também abençoe a vida de todos, ó Deus, que estão participando do Pão das Três de hoje, daqueles que vão assistir depois, e que, ó Deus, a Tua igreja continue firme e forte e sustentada pelo Senhor. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Todos muito bem? Aqui Liege está falando que está tudo ok. Marília dando aí uma boa tarde. À medida que for possível, eu vou reagindo. Eu estou gostando dessa experiência de poder ver as mensagens aqui, poder participar um pouquinho aqui com os irmãos, tá? Quero convidar você para a gente cantar um hino que é bastante conhecido, um hino que tem uma mensagem bastante forte. Você já deve ter visto aí na live, né, que a gente vai falar a respeito das virtudes do bom testemunho, da pregação do Evangelho, mas principalmente pensando na nossa postura como cristãos, na pregação do Evangelho. E eu queria com vocês cantar o hino 198 do cantor cristão, a mensagem do Senhor. Aleluia. Vamos cantar então? A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Nossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para nos apresentar a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos levou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva
só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É isso. Jesus nos salva, né? Como diz essa canção, e como nos ensina a própria Bíblia, né? Através de um olhar, né? Do poder que Ele tem, por uma só palavra dele, e nós somos salvos. A fé também que vem ao nosso coração, que Ele nos dá, que Ele derrama nos nossos corações e nos leva para a presença dEle. Irmãos, mais uma vez, sejam todos aí muito bem-vindos aí à nossa live desse sábado, dia 3 de outubro de 2020, aqui o nosso Pão das Três. A gente sempre está pedindo para os irmãos aí compartilharem, né, as nossas lives. Você pode usar aí o botão de compartilhar do seu Facebook, pode abrir uma sala de vídeo também, para a gente poder alcançar aí o maior número de pessoas. Eu notei aí, em todas as lives de sábado, a gente costuma às vezes ter uma participação um pouco menor, né? Talvez os irmãos aí, durante a semana, estão acompanhando, talvez no sábado tenham algumas atividades aí à tarde, mas mesmo assim ficamos muito alegres e muito felizes aí com a presença de cada um de vocês. Agora a gente vai ler a Bíblia, né? Vamos ler um trechinho, né? Uma porção, a gente costuma dizer assim, né? Ler uma porção da palavra de Deus, um pequeno trecho da palavra de Deus, para meditarmos, para pensarmos, e o nosso tema de hoje são as virtudes do bom testemunho. A gente vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Aliás, tanto hoje quanto amanhã, eu quero pregar aí, falar com os irmãos através da segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 2, amanhã no culto da noite no capítulo 4. São temas aí um pouco diferentes, um a respeito do testemunho, o outro de Cristo, né, nos nossos corações, mas é a palavra de Deus, é uma porção importante da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, se você nos acompanha aí com a sua Bíblia, no seu celular, aí no seu smartphone, então já abre aí, tá bom? 2 Coríntios capítulo 2, são apenas 4 versículos, né? 14 a 17, 14, 15, 16 e 17. 4 versículos, mas muito importantes, muito relevantes. Um assunto muito importante a respeito do nosso testemunho, do nosso bom testemunho, de como ele é uma virtude, né? De como ele pode ser virtuoso. E aí a gente está tomando como base as palavras do apóstolo Paulo. Mas antes, como a gente sempre faz, a gente vai orar. Vamos colocar nas mãos do Senhor esse momento também de leitura e de reflexão na sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um momento de compartilharmos, ó Deus, a tua palavra, e te agradecemos hoje, ó Deus, por esse pequeno trecho, ó Pai, de 2 Coríntios, capítulo 2, quando vamos falar, ó Pai, do testemunho que nós, ó Deus, podemos dar como filhos do Senhor, neste mundo, ó Deus, perdido nas trevas. Rogamos, ó Pai, que assim como, ó Deus, o apóstolo Paulo nos ensina, assim como a tua palavra nos ensina, possamos exalar, ó Deus, por onde formos, ó Deus, o bom perfume de Cristo, e possamos também, ó Deus, comunicar, ó Pai, sem barreiras, sem dificuldades, sem acréscimos desnecessários, ó Deus, as verdades do Evangelho. Fica conosco, nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2, os versículos de 14 a 17, se você está me acompanhando aí, vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse, certamente, cheiro de morte, de morte para morte. Mas para aqueles que são os que, né, como diz o texto aqui, é o bom perfume de salvação, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Primeiramente, vamos dar uma entendida aqui no texto, né, no que o apóstolo Paulo está falando aqui, né, no que ele está trazendo aqui para o nosso coração. Ele começa dando graças a Deus. A gente sabe, né, um pouquinho aí da história de 2 aos Coríntios. A primeira carta, que a gente chama às vezes até de a carta severa, onde o apóstolo Paulo respondeu uma série de perguntas da igreja, que a igreja tinha,
deu uma série de broncas também, de correções àquela igreja, né? Até lembrando da mensagem do pastor Israel no Pão das Três de ontem, né? A gente aprende aí pela Bíblia com os apóstolos que a gente não pode se intimidar, a gente tem que apontar o erro, tem que apontar a direção, a gente não pode ter medo de dizer o que é certo. E o apóstolo Paulo fez isso em 1 Coríntios, e em 2 Coríntios ele vem reforçando aquele ensinamento, agradecendo a Deus porque algumas coisas começaram a dar certo, começaram a funcionar, trouxe outras orientações também bastante importantes para a vida da igreja, e ele começa dizendo, e graças a Deus, o testemunho dele como apóstolo estava sendo duramente questionado, principalmente depois da primeira carta, né? Porque depois que chegou a primeira carta, alguns disseram, ele é muito corajoso porque ele está longe, né? Ele parece muito fraco quando ele está perto da gente e tal. E é interessante a maneira como o apóstolo Paulo mostra que a autoridade dele é espiritual, e quando Deus, né, quer que ele pese na pena, pese nas suas palavras, ele pesa. E como ele está sendo questionado na sua autoridade, ele escreve essas palavras. Então ele diz assim, dando graças a Deus, agradecendo. E é engraçado o que ele diz depois, né, como motivos de graça, porque a boa parte das graças, né, dadas na Bíblia são por causa de questões de natureza espiritual. Quase poucas são de natureza material. E essa aqui é uma delas, agradecendo a isso. E o que ele faz? Que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o cheiro do seu conhecimento. Ele fala, o que ele está dizendo é o seguinte, nós somos servos de Cristo, passamos por dificuldades, aí eu estou falando na condição dele lá como apóstolo, e posso dizer isso para nós também, até espero que possamos dizer. E aí ele diz, olha, a gente vai, nós somos pessoas limitadas, mas Deus triunfa, mostra a sua graça, a sua glória, mostra o seu poder, mostra a sua vontade através de nós. E ele escolheu que através de nós, e é interessante essa expressão do apóstolo Paulo, o mundo pudesse conhecer o cheiro de Deus, ou o cheiro de Jesus, ou o cheiro do conhecimento. Aliás, ele usa as duas expressões aqui, não sei se você notou. Cheiro do seu conhecimento, no versículo 14, e ele usa a expressão também cheiro de Cristo, no versículo 15. Então, depois ele fala de cheiro de morte, cheiro de vida, ele usa essa expressão aí pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Então, quando um cristão está cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, o perfume que ele exala é o perfume de Jesus Cristo, e as pessoas podem sentir. E o apóstolo Paulo está dando graças a Deus por isso, porque dos poros dele, né, saem isso. Me faz lembrar até a passagem lá de Gálatas, né? Desde já ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo ele não tinha dúvidas de que Cristo estava presente espiritualmente no seu coração, e que o corpo dele exalava também a presença de Cristo. Olha que interessante. Às vezes a gente é tão preocupado em comprar perfumes caros, sabonetes, em fazer tratamentos de pele. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que a gente tem que procurar ter o cheiro de Jesus. O cheiro de Jesus é que tem que exalar pelos nossos poros. Vamos tentar chegar a alguma conclusão a respeito do que isso pode ser, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui é um trecho pesado, difícil, porque ele diz o seguinte, como nós temos a presença de Deus, e nós manifestamos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é de que aqueles que creem nele se salvem, e os que não creem nele acabam se perdendo, acabam, como diz o texto aqui, nos que se perdem. E é interessante isso, irmãos, e a gente enfatiza muito isso na nossa igreja, os nossos pastores, nós três sempre falamos disso, não é? A gente não contrabalanceia as coisas, o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus é pleno a ponto da Bíblia dizer que Deus é amor, e Deus também é justiça. E essas duas coisas, elas convivem em perfeita harmonia em Deus. Ele demonstra todo o seu amor, como o texto está dizendo aqui, naqueles que se salvam, e toda a sua justiça sobre a vida daqueles que se perdem. Olha que interessante, o texto está dizendo isso. Então não precisa falar Deus é justo ou Deus é amor, não tenta resolver isso na cabeça, porque a cabeça da gente não comporta. Ele é plenamente as duas coisas e deixa para ele resolver. E aí ele diz aqui, olha só, o nosso testemunho mostra para aqueles que estão salvos que eles estão certos, e mostra para aqueles que se perdem de que eles se perderão. É isso que ele está dizendo. O testemunho de vida daquele que anda com Cristo é um juízo do amor de Deus, e é um juízo também, é uma manifestação do amor de Deus, e é uma manifestação também do seu juízo. Tem que ter isso em mente. Ah, pastor, mas não dá para equilibrar as coisas. Não tenta equilibrar. São coisas divinas, são coisas que estão em Deus, são verdades que ele sabe como lidar.
Para esse, certamente cheira de morte para morte, mas para aqueles cheiros de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: nós somos tudo isso, mas nós não somos idôneos para isso. Nós não somos capazes, nós não somos habilitados para ser plenamente essa manifestação, tanto do amor quanto da justiça de Deus aqui na terra. Mas somos. Deus nos fez assim. Então ele diz: ninguém é idôneo para isso. Nós não damos um bom testemunho, ou não somos capazes de dar um bom testemunho, ou não somos provocados por Deus, convocados para dar um bom testemunho, porque isso está em nós, mas porque Deus nos fez assim. É a vontade dele, é a maneira como ele quer que as coisas sejam. Muito bem. Porque nós não somos como muitos, aí o apóstolo Paulo coloca aquilo que é da responsabilidade humana. Falsificadores da palavra de Deus. Lá naquele tempo ele já tinha um problema com os judaizantes, já existiam aquelas heresias pré-gnósticas, né, de dizer que Jesus não tinha vindo em carne, que vão ficar mais fortes lá no final do século II. Você já tinha gente perseguindo, disputando com Paulo por inveja. Você tinha aqueles camaradas que queriam comprar o poder espiritual na marra ou até com dinheiro. E todos esses, de alguma maneira, queriam falsificar ou eram falsificadores da palavra de Deus. Ele já enfrentava tudo isso. A gente poderia atualizar isso hoje, né, com aqueles que querem fazer da igreja um show, daqueles que querem viver a teologia da cura e da prosperidade. Eu gosto sempre de dizer o nome completo, porque todo mundo diz da teologia da prosperidade, mas a cura está envolvida também, que é a falsa ideia de que Deus está obrigado a dar saúde plena a todo crente, e isso não é verdade. É por isso que os crentes adoecem, infelizmente crentes morrem, crentes passam por dificuldades, porque não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que você vai ter uma vida plena, sempre sem problema nenhum, e vai ser arrebatado como apenas 2 homens do passado foram, né, Enoque e Elias, sem nem mesmo passar pela morte. Não tem isso na Bíblia, não tem. Tá? A não ser aqueles lá na frente, que forem arrebatados, mas aí é outra história. Isso aí é uma outra história. Antes falamos com sinceridade, e a sinceridade aqui é verdade, né? É falar com transparência, é falar sem as máscaras, como de Deus, na presença de Deus. E o apóstolo Paulo até coloca qual é essa ênfase. É como se eu estivesse falando do próprio Deus diante dele, ou seja, estou diante do Todo-Poderoso, do Juiz de toda a terra, daquele que conhece o meu coração, que mede as minhas palavras, diante de quem eu não posso mentir. Então é muito interessante, porque o apóstolo Paulo coloca isso numa conotação assim bastante comprometedora, bastante exigente. Então é isso. As virtudes do bom testemunho começam com esse texto aqui, com o pensamento do apóstolo Paulo. Então olha que interessante, tem tanta coisa que a gente pode ver aqui, vamos tentar destacar algumas delas. Primeiro, né, que a gente foi chamado exatamente por Deus para dar bom testemunho. E um sinônimo de bom testemunho significa exalar dos nossos poros a fragrância de Cristo, da vida cristã. Isso é algo bastante grandioso, também bastante complexo. Isso implica ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, o jeito de Cristo, a humildade de Cristo, a maneira equilibrada de lidar, de saber com quem ele está lidando, a capacidade extrema de discernir o mal e combater o mal, de saber com quem lidar, de saber com quem confrontar, saber com quem você cuidar, de quem colocar no colo, de quem não colocar no colo. Todo esse discernimento que Jesus tinha. Não é? O apóstolo Paulo diz, nós fomos chamados para isso, para dar esse testemunho, um testemunho que faz com que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. A gente vive um tempo que é extremamente desafiador para isso, porque nós somos provocados, até pelo meio evangélico, a sermos muito diferentes de Jesus. Somos provocados ao orgulho, somos provocados às disputas, às invejas, somos provocados a viver uma vida cristã espetáculo, né? Vida cristã espetáculo no sentido de dar show, parecer aquilo que a gente realmente não é, e de fazer coisas que o evangelho, que a palavra de Deus realmente não está pedindo para a gente. Na verdade, se a gente parar para ver o que o evangelho, que a Bíblia pede para a gente, é muito mais simples no sentido de entender e talvez muito mais difícil de fazer. Eu até penso que as pessoas que colocam um monte de penduricalhos na vida cristã
elas estão, na verdade, fugindo daquilo que é simples, porque é muito difícil. É muito difícil realmente imitar o exemplo de Jesus. Uma segunda coisa que tem a ver com o nosso testemunho é que dar bom testemunho não é ser bonzinho. Aqui no texto está isso, porque dar bom testemunho significa que você mostra o caminho da salvação e você também é um contraponto para aqueles que estão no caminho da perdição. É por isso que o bom testemunho implica em que você tem amigos e você tem inimigos. Isso pode ser dentro e fora da igreja. Olha que interessante. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade com pessoas dentro da igreja. Sim, pode ter. Pode ser porque você falhou, porque você errou, porque você tem falhas de conduta, mas pode ser também porque você leva a vida cristã a sério, porque você quer viver o evangelho de verdade, porque você quer viver para Cristo, e você vai encontrar muitas vezes até entre os irmãos dificuldade para isso. É verdade, irmãos. Infelizmente, é verdade. A gente não encontra dificuldades e barreiras apenas fora da igreja. Talvez fora da igreja seja mais. E com um agravante, que muitas vezes fora da igreja não é a perseguição que você sofre, é a sedução que você sofre de mudar o seu cheiro, de mudar o seu jeito de ser para se adequar ao mundo. Então hoje a gente tem uma pressão muito grande, na verdade, para a gente não viver como cristãos, para a gente não pregar como cristãos, para a gente não pensarmos como cristãos. Então, isso é uma coisa importante do testemunho que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. Ou seja, o seu testemunho ele vai provocar a aproximação daqueles que são de Cristo e vai provocar também a inimizade daqueles que são inimigos da cruz ou que não têm a visão espiritual das coisas. Isso é importante. Ele está ensinando isso aqui a respeito do testemunho. Terceira coisa que está no texto aqui que é muito importante. Ninguém pode dar um bom testemunho se for arrogante. Por quê? A capacidade do bom testemunho vem de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Quem é idôneo para isso? Ninguém. Então é Deus quem opera em nós. Aí eu poderia até completar, né? Tanto o querer quanto o efetuar, conforme a sua vontade. Eu posso completar sem problema nenhum. É Ele quem põe em nós a vontade e põe em nós a capacidade de fazer e também de vencer as barreiras e de vencer as dificuldades. Portanto, um bom testemunho também está alicerçado na ideia de que nós devemos andar com toda a humildade diante de Cristo. Porque é Ele quem opera em nós todo o seu poder. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O cheiro, o odor é a presença de Cristo, é Cristo em nós. Isso é muito importante. Então é por isso que não importa quantos anos de vida cristã você tem, quantas vezes você já leu a Bíblia, se você é líder na igreja, se você é pastor, se você é missionário, não importa. Um texto como esse mostra: temos que nos esvaziarmos de nós mesmos para que Cristo possa crescer em nós, como disse João Batista quando viu Jesus lá se aproximando, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, tá? Porque nenhum de nós é idôneo para dar testemunho de verdade de Cristo se ele não operar em nós, tá? E finalmente, a gente também tem que entender o que é verdadeiro e o que é falso no nosso tempo, e ter coragem para andar conforme a verdade. Né? Não com meias palavras, não com meias atitudes, né? Mas com aquela simplicidade de quem sabe o que é certo, dizer: isso para mim serve e isso para mim não serve. Eu acho muito interessante isso, irmãos. O crente, ele é uma pessoa que foi chamada por Deus para aprender a mandar no próprio coração, a mandar nos próprios sentimentos, a mandar nas próprias atitudes, que é o que a Bíblia chama, por exemplo, de domínio próprio. O que é domínio próprio? Se não é essa capacidade que você tem de refrear os seus impulsos, os seus desejos e os seus passos de caminhar pelas estradas do mal. Portanto, quando ele fala isso, não andamos com sinceridade, não falsificando a palavra de Deus, ele está dizendo isso, ó, o que está no meu controle, que é escolher a verdade para dar um testemunho verdadeiro de Cristo, é o que eu estou fazendo. Eu vou comandar o meu coração, eu vou mandar no meu coração. Isso é uma coisa muito difícil de ensinar para as pessoas. Eu dou até um exemplo, né? A gente aprende tanto aí através do cinema, das artes, que as pessoas são arrebatadas por amores e por paixões, e todos nós estamos sujeitos a elas, né?
não apenas as paixões e os amores em relação a uma pessoa, mas aos vícios, às coisas que a gente gosta. E é curioso, porque a gente aprende com Cristo que a gente pode dizer não para o nosso coração, a gente pode dizer não para o mal, a gente pode dizer não para as más opções. Está em nós essa possibilidade de dizer não é isso que eu não quero. Eu não quero um evangelho falso, eu não quero um evangelho parcial, eu não quero andar por esses caminhos, porque não convém a um homem de Deus, a uma mulher de Deus andar por esse caminho e fazer todas essas coisas. O bom testemunho, irmãos, ele não é apenas algo que as pessoas de fora vão ver e apreciar, até porque muitas pessoas de dentro e de fora vão ver e não vão apreciar. Portanto, não é a partir do crivo humano, ou das qualificações humanas, ou das notificações humanas que a gente avalia um bom testemunho. Pelo contrário, o padrão é o próprio Cristo. Muitas vezes a recusa, a perseguição, a dificuldade que outras pessoas impõem, podem até ser sinal de que você está no bom caminho. Tem que ter sabedoria para lidar com essa informação, muita sabedoria e muita inteligência espiritual para saber isso, para também não ser arrogante. Não, eu estou certo e os outros não estão. Mas principalmente o bom testemunho é o testemunho que agrada a Cristo. Veja que Paulo coloca aqui Deus como juiz desse nosso testemunho. Cristo como aquele que faz o cheiro de Cristo, né, passa por nós para que ele possa ir para o mundo e o mundo possa sentir para aqueles que são salvos, cheiro de salvação, e para aqueles que estão perdidos o odor da perdição. Porque, pelo contraste, as pessoas sabem que estão fora e que estão longe do caminho de Deus. Amém? O bom testemunho, ele é virtuoso. Ele é cheio de qualidades, ele é cheio de ações, ele é cheio de conhecimento de Cristo, ele é cheio de amor e de justiça, ele é cheio de verdade, ele é cheio de vida, para os que são de vida, e de morte para os que são de morte. Que Deus abençoe então essa palavra aí aos nossos corações nessa tarde. Sejamos virtuosos no nosso testemunho, tá bom? É isso aí. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu não sei se entrou mais algum, eu mesmo vou dar uma inspecionada aqui. Muita gente aqui falando, está tudo certo, pastor, obrigado pelo retorno. Alguns aqui falando que estão com saudade. Alguém citou aqui 2 aos Coríntios, muito bem, obrigado. O hino muito lindo, é isso mesmo, Juraci falando. Muito bem, é isso aí. Eu não vi se apareceu algum pedido de oração aqui. Acho que basicamente não, tá? Estou olhando aqui rapidamente. Mas os irmãos aqui dando boa tarde. Nós temos aí 34 irmãos nesse momento participando da live. Boa tarde para todo mundo aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Bom, vamos fazer os nossos pedidos de oração, então. Eu vou lembrar aqui. Se você lembrar de alguma coisa, eu estou com o chat aberto aqui, eu consigo ver, tá bom? Vamos lá. A irmã Maria do Carmo, então, né, compartilhou com a gente aí hoje que o primo dela, né, o Valdomiro, que fez uma cirurgia no intestino grande, ele acabou falecendo. Então a família está em luto. Vamos lembrar disso aí. A Jéssica trouxe a nós uma boa notícia. O pai dela internado há muitos dias, passou por uma transferência. Graças a Deus passou pela cirurgia e já teve alta, já está em casa, parece que já dando sinais assim de melhoria, graças a Deus por isso. A irmã Cleusa Domingues também ontem compartilhou que o sobrinho dela teve alta, a gente estava orando, né, pela vida dele. A Thalita Marques, a gente já tem orado aí pela vida do Daniel, né, que é o primo dela, já há bastante tempo, e ela pede para a gente continuar orando. Ele está passando com psiquiatra, com psicólogo, tem uma entrevista de emprego aí pela frente por esses dias, e vamos esperar aí boas notícias de que ele consiga um trabalho. O Giuseppe terminou o tratamento, né? Acho que já foi citado aí nas lives anteriores, mas é bom reforçar, muito bom. A Rose, a nossa querida Rose, né? A Rose do Almir, né? A Rose do Almir, ela tem 2 pedidos de oração, né? Ela quer que a gente ore. A gente pode até colocar na nossa lista de oração aí para a gente acompanhar por mais tempo. A primeira é a Kellen, que é a esposa de um pastor lá de Arujá, que está com câncer. Então vamos orar pela vida da Kellen, K-E-L-L-E-N, Kellen. E ela pediu também ontem à noite oração pelo Ronaldo. O Ronaldo sofreu um acidente, quebrou 4 costelas,
uma das costelas acabou perfurando o pulmão. Isso trouxe uma série de complicações para ele e ele está internado numa situação bastante delicada, bastante grave, tá bom? Estou vendo aqui a Eli Cruz também entrou pedindo oração pela prima dela, a Vera, que está com câncer de pulmão. Vamos orar pela vida dela também, tá? Da Vera, da Eli Cruz. Tá? Vamos orar. A gente continua orando também pela vida do Beto. O Beto está num tempo aí de idas e vindas aí do hospital. Não sei se o Beto está acompanhando a gente, às vezes ele acompanha também o Pão das Três. Deus possa te abençoar, Beto, se você estiver vendo a gente. E se não estiver vendo, também. Tá? Que Deus te abençoe para você passar por essa fase aí difícil. E a gente vem orando pela vida da Eti também, né, que é a irmã da Rosa, da nossa irmã Rosa, que tem apresentado melhoras e ela pede para a gente continuar orando, tá? E é isso aí, vamos orar por esses pedidos. E a gente tem aqueles irmãos, né, profissionais na área de saúde, a gente tem os nossos irmãos que estão passando por um processo aí já de enfermidade já há algum tempo, passando por tratamentos longos, enfim, vamos continuar orando pela vida de todos esses irmãos aí também, tá? Então é isso aí. Estou vendo o Natal aqui também dando boa tarde. Natal, Deus te abençoe, tá? Boa tarde para você também. Deus abençoe vocês aí, a família todinha. E a gente vai orar nesse momento, tá bom? Vamos orar buscando então a presença de Deus. Orem comigo, irmãos. Vamos fechar os olhos aí onde vocês estiverem. E vamos orar também, lembrando desses pedidos, dos demais pedidos que você tiver aí. É o momento de orarmos juntos, de darmos aí o amém juntos, de juntos entrarmos aí com um só coração, né, com um só pensamento diante do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque podemos, nesse momento, buscar a Tua presença. Te agradecemos pela vida de todos os irmãos que estão participando dessa live nesse momento e que podem, ó Deus, estar unidos, buscando a Tua presença e colocando, ó Deus, todos os seus pedidos de oração. Eu te agradeço pela alta, pai da Jéssica, que sofreu aquele acidente há 2 semanas, e graças a Deus, e graças ao Senhor já está se recuperando, já passou pela cirurgia, já está em casa, e a alegria dela, ó Pai, a alegria da sua família, é a nossa alegria também. A nossa irmã Maria do Carmo está passando por um momento de luto, perdeu o seu primo, que passou, ó Deus, por uma cirurgia tão recente, com tantas dificuldades, e aprove ao Senhor que ele partisse no dia de hoje. E eu peço que o Senhor, ó Deus, console os corações, ó Pai, de todos os familiares. Eu te agradeço pela vida do Daniel, da nossa irmã, primo da nossa irmã Thalita, que está passando por um processo de restauração, de recuperação, indo aos médicos, ó Deus, aos psicólogos, e também tem uma oportunidade, ó Deus, de trabalho surgindo para ele, e peço que o Senhor possa confirmar, se não essa, uma outra oportunidade, mas para que ele possa, de fato, conseguir, ó Deus, uma recolocação, ó Deus, no mercado de trabalho, para que, ó Deus, ele possa recuperar, ó Deus, toda a sua saúde. Abençoe a vida do Beto também, que está vivendo um momento difícil da sua vida, de internações e de retornos para casa, com dores. Sabemos, ó Pai, também das dificuldades muitas vezes emocionais e até espirituais que nós vivemos, ó Pai, quando estamos tão abatidos, ó Deus, fisicamente, mas o Senhor, ó Deus, é grandioso e poderoso e pode sustentá-lo. Coloco nas tuas mãos a vida também da Vera, ó Pai, que é prima da nossa irmã Eli Cruz, que está com câncer no pulmão, e que a tua misericórdia, Deus, possa alcançar a sua vida também. Os pedidos que a Rose traz, sobre a Kelly, sobre a vida do Ronaldo, o Ronaldo hospitalizado numa situação tão difícil de saúde depois de um acidente, a Kelly também com câncer. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, da vida dela, da sua família, Deus, do seu esposo, ó Deus, que é nosso colega, que é pastor também, e que a tua graça possa sustentá-los, ó Deus, nesse momento tão difícil. Obrigado pela vida da Eti, que vem se recuperando, que vem apresentando melhoras. Enfim, ó Deus, que a tua graça, mais uma vez, possa alcançar, ó Deus, esses corações, possa alcançar, ó Deus, essas vidas. Obrigado pelos profissionais, ó Deus, da área de saúde, que têm trabalhado,
Obrigado, ó Deus, porque já se vislumbra, Pai, no horizonte, uma vacina, um tratamento. E peço a Deus que a tua mão poderosa possa conduzir também este processo. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, pela maneira como tem sustentado, ó Deus, a tua igreja. E te agradecemos, ó Deus, porque, ó Pai, a tua graça, ó Deus, tem sido percebida, vivida, Pai, sentida, ó Deus, por cada um de nós. Conforme a tua palavra, ó Deus, que lemos hoje, nos ajuda a dar um bom testemunho. E dar um bom testemunho, como aprendemos hoje, é permitir que Cristo atue, ó Deus, através de nós, através das nossas palavras, do nosso corpo, do nosso olhar, das nossas obras, ó Deus, e que sejamos também fortalecidos, não apenas, ó Deus, para dar um bom testemunho, mas também, ó Pai, para resistir, ó Deus, a todas as dificuldades, perseguições, mal-entendidos, enfim, todas as coisas que também acometem a vida de alguém que anda, ó Deus, com verdade e sinceridade diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Deixa eu ver se nós temos alguma outra mensagem aqui. Não temos. Eu queria cantar com os irmãos, quero cantar com os irmãos, o hino, uma canção bastante conhecida, a gente até cantou recentemente aqui num culto da nossa igreja, que é Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu queria cantar porque eu acho que tem a ver aí com a mensagem de hoje, né? Que ele muda o nosso viver e nos dá capacidade, então, de dar bom testemunho. Se vocês conhecem, cantem comigo aí. Não sei onde é que vocês estão. Quero que você cante. Isso aí, um coração, né, cuidado, tratado, conduzido por Jesus. Um coração que nos foi dado pelo próprio Jesus quando a gente se converte. E é isso aí. Que Jesus possa mudar as nossas vidas a cada dia, que sempre há áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, mexidas, e a gente precisa aprender, né, a confiar, a entregar tudo a Ele, desde aquelas coisas mais guardadinhas, os segredos lá, mais profundos do nosso coração, até as coisas que são mais visíveis na vida, que as pessoas enxergam e observam de nós. Na verdade, só quem nos conhece de verdade é Deus, né? Porque Ele conhece lá o nosso coração e Ele sabe as nossas atitudes, o que fazemos, quais são as motivações, por quê e por que elas acontecem. E Deus possa abençoar, irmãos, a vida de todos vocês. Deixa eu deixar alguns recados aqui antes da nossa oração final. Hoje, às 18 horas,
Pelo canal do YouTube, haverá então o segundo culto, o segundo encontro do Ministério Infantil. Então, se você é adulto, assista, participe. Se você tem filhos, traz para os seus filhos. Tá? A programação está bem legal, a história bíblica está bem contada, vai edificar a vida das crianças, tá? Então, não perca isso aí, tá? Ah, pastor, onde eu acho? Eu não sei onde é o canal. Bom, você está aqui na página da igreja, se você enrolar aí para cima, aí você vai ver que já foi postado aí o link da programação de hoje às 18 horas, tá? Eu ia falar uma live, mas na verdade foi gravado, né? Então já está programadinho para entrar às 18 horas para todos poderem assistir juntos aí, poderem participar juntos. E aí você compartilha também, tá? Mas é lá no YouTube. E se você já tem o canal da igreja, já está inscrito lá no canal, vai lá, às 18 horas já vai estar liberado e você vai poder participar. Amanhã, às 10h30, teremos o culto lá pelo YouTube, tá? Com o pastor Márcio Sarraf. E à noite, eu vou estar na direção do culto também, junto com os irmãos cultuando amanhã domingo, tá? Então, são essas aí as atividades. Obrigado, viu? Mais uma vez pela participação, por compartilhar esse momento, de fazer companhia para a gente aqui nesse culto, nesse instante que é tão especial e tão importante. É uma responsabilidade tão grande participar e poder realizar o Pão das Três, e eu me sinto muito gratificado por isso. Então vamos orar, encerrando o nosso encontro dessa tarde às 18 horas. Não esquece, lá pelo YouTube, o culto do Ministério Infantil. Se você é adulto, participe também, assista também. Se você tem filhos, não deixe de estar junto com seu filho ali, assistindo ali, para que ele possa ouvir a palavra de Deus também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse Pão das Três. Obrigado, Deus, pela presença de todos os irmãos. Obrigado pela tua palavra. Colocamos nas tuas mãos as demais atividades da nossa igreja nesse final de semana, porque são para a honra e glória do Senhor, e o Senhor esteve conosco, ó Pai, na preparação, na direção, e estará conosco, ó Deus, também no dia de amanhã, porque, ó Deus, sem Jesus Cristo, como Ele mesmo diz, nós não podemos fazer absolutamente nada, quanto mais as coisas do Teu reino. Portanto, abençoe, ó Deus, a programação das crianças hoje, os cultos que teremos amanhã. Que o Senhor continue, ó Pai, conduzindo a nossa igreja. Continue nos abençoando, nos mostrando, ó Deus, a Tua verdade de maneira limpa, transparente, e nos dando, ó Deus, a cada instante coragem para seguir, ó Deus, no caminho correto, que é o caminho da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então é isso aí. Amanhã não tem Pão das Três, porque amanhã é domingo, mas segunda-feira nós temos nessa mesma página, às 15 horas, com o pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz e Deus abençoe vocês.